E o Acontece na Região está aqui com o prefeito Anderson Ferreira. E como vocês podem ver, a gente está aqui nas dependências do que foi um dia o SEC de Macatuba, né? Na semana passada, as piscinas aqui, eram 4 piscinas, né? 3 piscinas, né? 2 pequenas e a grande, precisaram ser aterradas. E eu vim aqui bater um papo com o prefeito, porque é triste a gente ver a situação que o clube está hoje, mas para os moradores aqui da região do Jardim Veneza aqui, é muito complicado, porque é muito cheio de bicho, muito cheio de mosquito, cobra, né, Anderson? Conta pra gente, então, por que precisou ser aterradas as piscinas? Na verdade, assim, eu até agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto, porque esse é mais um capítulo dessa triste história que se tornou o SEC de Macatuba, né? Eu costumo sempre falar assim, pra gente não é fácil tomar uma decisão como essa, porque eu, como muita gente aqui de Macatuba, cresci dentro desse clube, passei minha infância, minha adolescência, muitos anos da minha vida aqui, e é lógico que eu também tenho um valor emocional, afetivo pelo clube, mas infelizmente isso não resolve um problema de saúde pública, que foi o que o clube se tornou nesses últimos anos, né? Como você bem disse, né, as pessoas que moram aqui no entorno do clube recorrentemente procuram a prefeitura para reclamar de bicho, de mosquitos, um monte de coisa que acontece aqui, por essa questão de abandono, né? Porque a gente está discutindo na justiça, né, a questão da posse, isso está em segunda instância, ainda não tem uma decisão final, mas até que isso seja finalizado, né, isso não dava aos supostos proprietários o direito de abandonar isso à própria sorte e castigar a população que mora aqui em volta. Ô Anderson, eu vou tentar rememorar aqui, né? O clube foi fundado na década de 70, funcionou aí, eu acho que até todas as dependências, até por volta de 2017, por aí, 16. Eu lembro que acho que foi em 2018 que começou essa questão, né? Eu lembro que, como é que foi isso? Como é que está isso hoje? Porque a prefeitura fez alguma reiteração, depois os próprios associados, que na verdade, eu vou tentar falar com esse pessoal, mas eu ainda não tenho os nomes, fizeram também uma ação contra a prefeitura. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse imbróglio. São várias vertentes, né, aí desses processos, né. A primeira ação de 2018, que foi um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, dizia respeito em relação à segurança do local, muito em decorrência daquela situação da Boate Kiss e que houve um movimento no Brasil todo de se buscar a segurança desses espaços de eventos, né. Ao que me consta, a então diretoria do clube não cumpriu o que foi acordado com o Ministério Público à época, relacionado à segurança, e por essa questão eles perderam o alvará, e pela falta de alvará deixaram de fazer os eventos. Mas isso não está relacionado ao processo que a prefeitura está movendo. No início do nosso mandato, a gente percebeu que o clube estava inviabilizado. Essa é a verdadeira palavra. Inviabilizado porque era um acumulado de dívidas, eram poucos sócios, um espaço desse tamanho praticamente sem nenhum funcionário para tomar conta, então visivelmente estava se tornando um problema, porque essa situação do mato crescendo e tudo isso já estava acontecendo naquela época. A gente então solicitou voluntariamente a devolução dessa área para a prefeitura. E aí não é bom fazer esse recorte, né? Por que a devolução? Porque lá na década de 70, quando o clube foi construído, essa área, todo esse terreno foi doado pela prefeitura, né, com um compromisso de 30 anos, e ao final dos 30 anos se fazer a doação definitiva, quando se passa, né, de fato, a escritura da propriedade. Essa passagem da escritura nunca aconteceu, tanto que o clube nunca pagou IPTU para a prefeitura, nunca pagou um centavo de imposto para a prefeitura. Então, dada essa decadência, vamos falar assim, administrativa, o que não é exclusividade de Macatuba, né, a situação dos clubes ela é difícil em todas as cidades. Mas como a área pertence à prefeitura, a gente pediu a devolução para que a gente desse uma finalidade para isso, dialogando com a comunidade, para entender o que faz sentido hoje para a nossa sociedade. A então diretoria se recusou a fazer devolução voluntária, chegou-se a propor um plano de trabalho, alguma coisa assim, mas ideias que nunca foram levadas à frente, né? E de fato a gente nunca viu nada concreto para fazer o que eles diziam que era recuperar o SEC. Como não houve, né, um acordo administrativo, a gente ingressou com uma ação judicial pedindo a devolução, né, já que não houve a doação definitiva dessa área para o clube. Então foi aí que iniciou um processo judicial. Então hoje o status a gente tem uma decisão judicial de primeira instância que reconhece isso aqui como propriedade da prefeitura, inclusive sem direito a indenização nenhuma para os sócios, que é outra coisa que eles estavam pleiteando. Mas esses sócios recorreram à segunda instância. Então, como eles recorreram da decisão em primeira, a gente precisa aguardar essa tramitação em segunda instância em São Paulo
que vai definir, né, o futuro do clube. A gente está muito confiante que segunda instância vai confirmar, né, o que já foi decidido aqui em Macatuba. E nesse meio tempo, né? Porque assim, 2018 nós estamos falando, nós estamos em 2026. A decisão aqui em primeira instância saiu ano passado, que subiu o recurso para São Paulo, né, para o tribunal. E nesse período todo, toda essa área do clube que vocês estão vendo, eu vou colocar aqui algumas imagens depois, mas só de onde eu consigo chegar, porque não dá realmente para a gente entrar, que está muito cheio de mato, é perigoso, as instalações estão caindo, está tudo caindo isso daqui. E nesse período, né, como é que vocês puderam entrar aqui, aterrar a piscina, eventualmente a gente vê que tem alguma poda, como que a prefeitura pode fazer isso? Existe uma provocação do Ministério Público para que a Prefeitura exerça o seu poder de polícia nesses casos, né? Tanto na questão da defesa civil, né, para falar de segurança, quanto da vigilância sanitária, de endemias, para falar de saúde pública. Esse pedido do MP ele foi depois respaldado por uma decisão judicial que deu à Prefeitura o direito de entrar aqui e tomar as medidas que fossem necessárias para resguardar a segurança e a saúde pública. Antes de chegar nessa situação aqui, a gente fez uma medida paliativa que foi desvaziar as piscinas. Mas essa medida se mostrou inútil assim, ao longo do tempo, porque chove com frequência, então essa água volta a acumular, volta a proliferar mosquito. Foi então que o Ministério Público pediu da Prefeitura uma decisão, uma medida, né, definitiva para a gente resolver o problema, e nós fizemos a proposta de fazer a demolição do parque aquático e com os resíduos da demolição fazer o aterramento das piscinas, o que foi de acordo com o Ministério Público. O Ministério Público concordou com essa solução. Então assim, eu vi algumas reações em redes sociais dizendo que a Prefeitura não poderia ter feito isso, que a Prefeitura não poderia ter feito aquilo. Então aqueles que tentam culpar a Prefeitura ou culpar o Ministério Público pelo que aconteceu aqui, estão culpando as pessoas erradas. Os verdadeiros culpados são os sócios que abandonaram essa área, que deixaram, como eu disse aqui no começo da entrevista, a própria sorte. Então assim, não tem como responsabilizar quem está aqui para resguardar o direito de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira relacionada à saúde pública. Ô Anderson, dentro ainda dessa questão, a gente tem alguns pontos muito preocupantes. Um aqui na lateral da sauna, que o muro está estufado e desde o temporal a gente vê que tem um monte de buracos ali na sauna, que ele está pronto para cair. Agora com esses ventos, né, que a gente está passando. E outra é a marquise de entrada, que está toda escorada. A gente tem medo, né? Eu que moro no bairro, por exemplo, eu não passo nas calçadas. Eu uso a calçada do outro lado ou meio de rua, mas a gente vê muita criança passando, é caminho da creche. Deus me livre, acontece um acidente, cai um pedaço de um bloco de concreto, machuca alguém. É a prefeitura que vai ser responsável por isso? Porque pelo que você me falou, a prefeitura tem o papel de polícia, pode entrar, pode fazer. Como é que fica isso se a gente não quer que aconteça, mas são situações que podem acontecer, né? A responsabilidade ainda é dos sócios que têm a posse do imóvel, né? A gente, através da Defesa Civil, acompanha, monitora, né, para evitar que isso cause prejuízo a terceiros, né, que eventualmente possam passar por aqui. Tanto que a situação da marquise, a gente foi alertado por pessoas que trabalham aqui próximo, que ela estava estralando, fazendo ruídos, né, e parecia que ia cair. E a gente pediu autorização judicial para fazer a demolição da marquise, mas a justiça não deu, para esse caso ela não deu autorização de demolição, ela pediu para a gente fazer uma medida paliativa. Então assim, a gente acompanha através da Defesa Civil, através da equipe da Prefeitura, e a gente pede, inclusive, para quem, né, reside, para quem frequenta aqui o entorno do clube, para que sempre alerte a gente se perceber alguma situação estranha, alguma coisa, alguma anormalidade. A gente já teve aqui no passado, inclusive, casos de incêndio aqui dentro da Prefeitura, aqui dentro da área do clube, que a gente veio aqui também fazer o controle. Então assim, é uma situação bastante delicada, né? Eu sei que isso não é uma boa notícia para a nossa comunidade, né, principalmente para as pessoas que frequentaram o clube, que tem uma nostalgia, que tem aqui um apego afetivo ao clube, mas a gente precisa encarar a realidade e infelizmente a realidade é muito dura. O que assim me chateia, Conceição, e eu acho bom poder falar sobre isso, é que a gente vê um pequeno grupo de antigos sócios do clube que se reúnem a portas fechadas para falar mal da prefeitura, para falar mal do Ministério Público, para pagar advogado, mas não se reúne para fazer a limpeza, não se reúne para tratar a água da piscina, porque nada disso teria acontecido se esses poucos sócios que se dizem proprietários da área tivessem fazendo o mínimo, que é cuidar disso aqui. Porque vamos fazer uma analogia, se isso aqui fosse um imóvel residencial abandonado, causando transtorno para a população, para a vizinhança, a prefeitura teria que fazer a mesma coisa, né? Então assim, a gente está aqui para defender o interesse coletivo, não o interesse de meia dúzia de sócios que se acham dono disso aqui. Bom, gente,
Agora sim, eu não sei se está tudo judicializado, mas se a prefeitura efetivamente ficar com essa posse, já chegou a pensar no próximo passo, ou vocês ainda estão tentando resolver a situação? A gente tem algumas ideias, na verdade, assim, essas ideias foram mudando ao longo do percurso, porque o imóvel foi se deteriorando também, né, com esse tempo de abandono. Né? Mas assim, a gente tem algumas ideias, é lógico que a gente quer tomar essas decisões junto com a comunidade, ouvir a comunidade também, através da audiência pública, né? Afinal de contas, assim, é um imóvel muito grande, né? Tem 30 mil metros quadrados isso daqui, localizado no centro da cidade, tem um potencial de uso enorme, né? Mas a gente quer, num momento oportuno, decidir isso junto com a nossa comunidade. Bom, gente, eu agradeço o Anderson e eu vou tentar o contato com o pessoal aí, quem que está liderando esse grupo de sócios, né? A gente vai tentar saber quem que está coordenando isso. Obrigada.